Pessoal, vamos fazer o nosso giro da política aqui no Rumble. Obrigado ao pessoal que vem assistir a gente aqui no Rumble. Aqui a gente fala com mais liberdade, não tem medo das represálias do YouTube. Então vamos em frente aqui com as notícias da política brasileira aqui, né? Bom, o Jornal Nacional não vai entrevistar Bolsonaro. Essa é uma coisa chocante. O que está acontecendo? O Jornal Nacional, que é um programa de muita audiência ainda, eu sempre levanto esse ponto, a mídia tradicional está decadente? Está decadente. Cada vez menos gente assiste o Jornal Nacional, cada vez menos gente assiste a Rede Globo em si, a mídia tradicional em si. Mas é uma ilusão achar que eles não importam, que não faz diferença nenhuma. Ao contrário, muita gente ainda assiste o Jornal Nacional e principalmente é uma parcela do eleitorado que não acompanha Bolsonaro nas redes, ou seja, que fica fora do alcance do Bolsonaro nas redes sociais, que é onde ele é mais forte. Então, realmente é uma oportunidade muito ruim isso daí, que vai ser perdida pelo Bolsonaro. O que aconteceu? O Jornal Nacional já tinha avisado que faria essas entrevistas, mas eles disseram que fariam no estúdio da Rede Globo aqui no Rio. E Bolsonaro falou que poderia participar, mas que a condição é que fosse feita lá no Palácio da Alvorada e que ele pudesse transmitir ao vivo também para as redes sociais dele, né? E aí, o que a Globo alega? A Globo alega que desde 2014, em 2014, a Dilma fez essa entrevista lá no Palácio da Alvorada. E é curioso, né? A Globo mudou de posicionamento, segundo ela, desde então, porque, segundo ela, para não favorecer nenhum candidato. Então ela só faz entrevista agora no estúdio da Globo. Curiosamente, quando era o PT, não, tudo bem, a gente faz da Dilma aí no Palácio do Planalto, agora que mudou, não, agora não podemos fazer, mudamos nossa forma de fazer entrevistas. Enfim, mas vocês sabem, a Globo está jogando contra Bolsonaro mesmo, né? Então, embora esteja avisado aqui que o Bolsonaro marcou a entrevista com o Jornal Nacional, coisa e tal, seria no dia 22 de agosto, mas a informação que tem oficial aqui da Globo é que Bolsonaro não vai participar. O candidato Jair Bolsonaro não aceitou as regras da entrevista, então eles vão entrevistar os outros candidatos todos, mas não o Bolsonaro. Isso é um problema para o Bolsonaro, tá? Vocês lembram essa entrevista dele lá em 2018, em que ele foi lá na Globo? Ele saiu muito bem, né? Ele colocou a Renata Vasconcelos numa saia curta enorme lá, porque ela ficou com aquele negócio de CLT, de redução de direitos trabalhistas. Ele falou, pô, que absurdo, vocês aqui tudo recebem PJ. Ele perguntou para ele um negócio que ela estava falando de gender gap, né, de diferença salarial. Aí ele perguntou, você ganha menos do que o Bonner ou ganha mais do que o Bonner? E aí, ou seja, deixou os caras totalmente sem ação ali. Foi excelente a reunião, a apresentação do Jornal Nacional do Bolsonaro em 2018. É uma pena que não vai ter esse ano, né? Foi algo que certamente levou muitos votos para ele. Eu não acho que vai fazer uma enorme diferença não ter essa entrevista do Bolsonaro, mas é aquele negócio, essa eleição vai ser mais apertada que as outras, né? Então, essa oportunidade realmente é uma coisa complicada. E do jeito que foi colocada a coisa, Bolsonaro pode até mudar de ideia e fazer a entrevista lá nos estúdios da Globo, mas como ele colocou essa condição, a coisa fica meio que inviável, né? Enfim, não vejo grandes problemas, mais uma vez, como eu disse, mas não deixa de ser uma coisa ruim. Bom, saiu uma outra pesquisa da Paraná Pesquisas, agora global, né? Havia saído uma Paraná Pesquisa só do estado de São Paulo, já colocando Bolsonaro na frente do Lula. Essa aqui é global, do Paraná Pesquisas, e mostra Lula com 30% e Bolsonaro com 26% das intenções de voto. 27%, 26,9%. Ou seja, muito próximos, já empatados na margem de erro. É aquele movimento que eu falei para vocês, que esses institutos de pesquisa todos vão começar a fazer agora em direção a uma coisa, empate ou liderança do Bolsonaro, talvez ainda nesse mês de agosto. E os motivos para isso são vários. Primeiro, os institutos de pesquisa não podendo mais exagerar tanto quanto exageravam. Segundo, a questão de que está chegando perto da eleição, então os eleitores também começam a se inteirar mais dos candidatos, a escolher candidato. Então tem muito eleitor que fala Lula simplesmente para não se comprometer, não ter que dar a coisa. Então agora, chegando perto da eleição, as pessoas começam a se inteirar mais de quem são os candidatos, do que está acontecendo, e isso vai favorecer Bolsonaro. E o terceiro aspecto é a questão da redução da inflação e do aumento do Auxílio Brasil, que estão vindo aí, que devem fazer também diferença. Esses três fatores vão acabar ajudando o Bolsonaro. Como eu falei, o Datafolha, eu não tenho expectativa, o Datafolha vai continuar errando, como errou todas as eleições até aqui.
mas as outras pesquisas é possível que você comece a ver resultados mais parecidos, né? O Paraná Pesquisas, por exemplo, foi um instituto que teve resultados muito mais próximos do resultado final da eleição do que o Ibope e o Datafolha em 2018. Né? Apesar dele fazer a pesquisa por telefone, que o pessoal diz que não é o ideal, que o ideal é na rua e coisa e tal, mas aquilo que a gente já falou aqui tem vantagens e desvantagens dos dois lados. A grande desvantagem do telefone, que existia no passado no Brasil, telefone no Brasil já foi uma coisa de rico, só rico tinha telefone, ninguém tinha linha telefônica, mas isso já acabou. Hoje em dia todo mundo tem telefone, todo mundo tem 2, 3 linhas, quem quiser. Enfim, então não é mais essa... a grande desvantagem da pesquisa por telefone não existe mais. Ao passo que a desvantagem da pesquisa presencial continua existindo. Tem muito lugar que o entrevistador não consegue ir, não consegue falar com determinadas pessoas, porque essas pessoas simplesmente não andam na rua. Enfim... isso está deixando o pessoal meio preocupado lá no QG do Lula. É lógico, se você pegar as colunas esquerdistas, como o blog do Noblar aqui, eles falam assim, não, que agora tem um risco de ir para o segundo turno. Eles não vão falar que tem um risco de perder, né? Eles falam que tem risco de ir para o segundo turno. Mas, na verdade, o que eles estão falando aqui, eles ainda estão falando da pesquisa da Quaest, que a gente já falou ontem, mas é basicamente aqueles pontos que a gente colocou aqui, mesmo a pesquisa da Quaest, ela mostra uma melhora significativa para Bolsonaro. Ele avançou em muitos pontos ali naquela pesquisa, embora ali ele ainda esteja bem atrás do Lula, ainda não chegou no empate técnico, como é o caso da Paraná Pesquisas, que isso aqui já é empate técnico, né? A margem de erro é 2,2 pontos, então já dá empate técnico aqui. Enfim, ele ressalta aquilo que a gente falou ontem sobre os jovens terem aumentado o voto do Bolsonaro nos jovens, sobre uma série de melhorias na percepção do governo, o governo está sendo menos criticado, e isso tudo tem a ver com a redução do preço da gasolina e outras novidades boas na área econômica, né? Aqui, outra coisa vem aqui do Matheus Leitão, que é outro colunista, que também fala a mesma coisa. Não, agora realmente Bolsonaro tem chance de chegar no segundo turno. Eu vou te falar um negócio, esse pessoal não percebeu o problema, né? Mas o que ele está fazendo? Ele tá falando aqui sobre a pesquisa também da Quaest, em que ela diz que o número de eleitores que acredita que Bolsonaro está fazendo o que pode para resolver os problemas do país aumentou, né? Ou seja, a percepção de que Bolsonaro está trabalhando, está tentando resolver os problemas. Pode ser que ele não consiga resolver todos os problemas, mas que ele está batalhando para isso, está. E o número cresceu, embora a maioria ainda diga que não, que acha que ele não está fazendo todo o possível para resolver os problemas do país, né? E é sempre bom lembrar aquele negócio, né? Quem é a favor de Bolsonaro certamente vai votar nessa eleição. Quem é contra Bolsonaro, não necessariamente, tá? Por quê? Porque muita gente está dizendo que vai votar no Lula e coisa e tal, mas a verdade é que esse pessoal que é contra Bolsonaro, muitos deles são contra Lula também. Então, no final das contas, embora tenha 52% aqui dizendo que não gosta do Bolsonaro de jeito nenhum, que acha que ele não está trabalhando o suficiente, muitas dessas pessoas também não vão votar. Então isso pode beneficiar Bolsonaro no final das contas. O pessoal do Centrão, que decidiu que não vai votar em ninguém, isso vai acabar beneficiando Bolsonaro no final das contas, né? Bom, e daí, dia 11 agora, em agosto, vai ser a leitura daquela Carta da Democracia, coisa e tal. E o pessoal da esquerda está achando que isso vai ser uma coisa super importante, que isso vai galvanizar o povo e coisa e tal, que a população vai entender que votar no Lula é crucial, porque senão, né, vai voltar a ditadura e coisa e tal. E eu, sinceramente, adoro que a esquerda esteja investindo nisso, porque estão investindo no lado errado. A população em geral não está tão preocupada com isso assim como acham a esquerda, né? Tem, lógico, um público jovem que não sabe muito de política, tem o pessoal mais impressionável, mas a verdade é que a gente não está numa ditadura. Então esse apelo de e a democracia, não sei o que lá, não é uma coisa que colhe realmente, embora a esquerda tente colar isso em Bolsonaro o tempo todo. Isso daí é ótimo que eles estejam investindo nesse tipo de coisa, porque na prática isso não vai dar ganhos significativos para ele. O que importa nessa eleição é uma coisa só: é a economia. A economia indo bem, meu amigo, não tenho o que dizer, Bolsonaro vai ganhar com certeza isso. E parece que alguns problemas estão surgindo na chapa Lula-Alckmin. Olha só, essa coluna aqui é de uma esquerdista lá que mora em Nova York, mas está absolutamente aterrorizada com a possibilidade de Bolsonaro ganhar. E aí fala, não, por que votar no Lula interessa à direita? Não, porque tem que seguir o exemplo da deputada Tabata Amaral, que na visão dela é de direita.
Esse pessoal, eu vou te falar um negócio, ganhava num concurso de stand-up comedy se fizesse, né? É do PSB ela, é da coligação que apoia o Lula. Não, ela é de direita e coisa e tal, mas vai votar no Lula. Para com isso. Não, ela fala assim, não, porque botar Bolsonaro é um suicídio e botar Lula pelo menos a direita vai poder voltar ao poder em 4 anos. Vai nessa lorota aí. Eu também acho que se Lula ganhar, ele vai fazer um governo de merda, a economia vai pro buraco, então ele não vai ter chance eleitoral na próxima eleição de 2026. O problema todo é aquilo que eu falo para vocês. Existe uma movimentação da esquerda muito forte na América Latina em direção ao autoritarismo. A esquerda está desesperada. E que o Lula vai tentar fazer alguma coisa do tipo Ursal da vida, ou a associação dos países latino-americanos, esse tipo de coisa, e tentar se perpetuar no poder pela força, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai tentar. Se ele vai conseguir ou não, eu acho que ele não consegue. Mas que existe esse risco, existe. Então, essa ideia de que, não, vou votar no Lula agora, que não tem problema, que depois a direita volta, é bem arriscado essa história. O que eu falo não é uma tragédia completa. O Brasil vai sair do outro lado, a gente vai continuar lutando contra o Lula. Mas que é um risco enorme isso daí. Mas o ponto importante dessa notícia aqui não é nem esse negócio aqui que ela fala, porque isso aqui é coisa de esquerdista. O interessante que ela fala mais embaixo aqui é justamente da briga do PT com o PSB. Por quê? Ela é apoiadora do Freixo e está falando aqui, como carioca sinto asco do bolsonarismo escancarado do PT do Rio, que rompeu o acordo feito com o Marcelo Freixo. Ou seja, o que ela está reclamando? Aqui no Rio houve a briga, já falei com vocês várias vezes, não por conta do Marcelo Freixo em si, pelo menos não é essa a desculpa que dão, é pelo cargo de senador. O PSB quer colocar o Alessandro Molon, o PT quer colocar o André Siqueira, alguma coisa assim, e com isso eles brigaram aqui no Rio e estão se afastando, né? Só que qual que é o problema dessa história toda? O problema dessa história toda é que, na verdade, não é o problema o senador. Isso aí é a desculpa que o PT arrumou para não apoiar o Freixo. Porque o Freixo vai perder aqui no Rio de Janeiro de novo. Tá na cara que vai, sempre perde aqui. Não tem chance nenhuma disso. Então, o interessante desse daqui é que, apesar dessa crítica toda à direita dela, no final ela está criticando o PT. Com a questão do PSB, do acordo com o PSB aqui. E essa coisa tá melando mesmo, né? Aqui no Rio, o Rio de Janeiro coloca em risco a campanha do Lula. Por quê? Porque o PSB aqui no Rio faz muita questão do Freixo e do Molon, que realmente tem muito mais chance. E quer que o PT não faça. E tem ameaçado, se o PT realmente romper com o Freixo aqui no Rio, de cancelar a coisa toda. Agora você imagina, hoje é dia 5, é o último dia para as chapas serem definidas. Então eu acho que não vai mudar nada. O que vai acontecer vai ser que mesmo o PT vai sair do apoio do Freixo aqui no Rio, mas vai continuar o PT e o PSB vão desfazer o acordo aqui no Rio, mas vão continuar com o acordo nacional. Agora você imagina, isso pode acontecer, como diz o pessoal aqui do bastidor, o Lula e o PSB estão destinados à traição. Esse pessoal da esquerda é desunido. Por quê? Por causa do Lula. O Lula é um cara controlador pra caramba. Ele puxa muito poder pra si, ele não aceita dividir poder com ninguém. E aí você tem esse tipo de problema, né? No final das contas, está balançando essa aliança nacional. Hoje ainda dá tempo de mudar. Será que vai mudar? Eu acho que não. Mas que tá balançado, tá. E isso significa que eles vão entrar nessa campanha já com briga entre eles. O PSB do Alckmin com o PT do Lula já vão entrar nessa campanha com briga, né? Até o Haddad está preocupado com esse racha do Freixo no Rio. O que está acontecendo? O PT do Brasil inteiro está querendo enquadrar o PT do Rio de Janeiro. O problema é que é o André Siciliano, que é o candidato do PT aqui no Rio de Janeiro. O problema é que o André Siciliano é muito forte aqui no Rio. Ele é o dono do PT aqui no Rio, né? É um safado corrupto, como todo candidato do PT, mas ele manda do PT aqui no Rio, então ele está arrumando essa confusão. Vamos ver como é que vai ficar isso daí. É bom que pelo menos tem briga. Quanto mais briga esse pessoal tiver, melhor. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí. Toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.